Boa noite a todos. Boa noite. Ver que o canal já tá entrando. Luanda. Olá, pessoal, boa noite. Mais uma live aqui da Clínica Seven com 3 convidados super especiais. Karnal, Lobão e Luanda, que vão compor aqui um bate-papo para a gente falar sobre o emagrecimento, sobre as experiências que eles tiveram ao longo do tratamento. Tiveram, estão tendo, né? Porque os 3, eles ainda fazem o tratamento aqui com a gente, e aí a gente vai fazer um bate-papo super legal. Eu vou convidar esses três pacientes para estar com a gente aqui. Boa noite, Pietro, Adriana, Leandro, só fazer os convites. Oiê, Lu, tudo bem? tudo e você, Bru? Também, só vou fazer os convites aqui. Tá. Boa noite, Lupão. Boa Olá, noite. Karnal, tudo bem? tudo bem? Deixa eu ver aqui com o meu fone, só um pouquinho. Karnal já é meu companheiro de live, Karnal. Olá, Oi, tudo bem, Lupão? tudo jóia? Tudo jóia, que prazer estar aqui com vocês. Acho Prazer que é só o todo Karnal meu. deu uma pausa aí. Voltou? Oi, Leandro, tudo bem? Oi. Tudo bem, é que eu sou o mais velho, eu sempre tenho mais dificuldades, só um pouquinho, pronto. Mas o Karnal já tá ficando craque nas lives, né, Karnal? Já tô, mas é que agora era assim o fone desconectou quando eu entrei, então tive que procurar. Mas é um prazer estar aqui. Boa noite para todo mundo, prazer. Boa Boa noite. Ai, noite. que bom. Hoje até não há som, alguém escreveu, todo mundo ouvindo? Acho Eu que estou se ouvindo, você vocês estão estiver me tá ouvindo? ouvindo, né? Tranquilo, acho que alguém escreveu. Acho que esse bate-papo hoje ele vai ser super interessante. A Luanda, né, o Lobão, o Karnal vão falar um pouco das experiências no tratamento na Clínica Seven, né? E a gente vai ter, claro, como um tema sempre central a questão do próprio emagrecimento, mas com foco super importante, né? E é isso que a gente luta sempre, né? Isso que é nosso maior propósito, é o próprio emagrecimento, mas com uma busca da saúde. Claro que muitas vezes, né, a gente também quer fazer uma redução de peso por uma questão estética e não há nada, né, contra isso, né? Muita gente busca isso, né? Se sente na sua melhor versão, isso que a gente tem que buscar sempre. Mas também o pano de fundo de tudo isso tem que ser a questão da busca da saúde, né? A gente sabe já muito documentado, como o processo de emagrecimento ele vai mudando vários parâmetros da nossa vida, né? Então, isso é importante. E um tratamento, ele, nesse foco, ele precisa ter muita responsabilidade, né? A gente tem que parar um pouco de achar que a redução de peso ela é simples, né? A gente, quem não faz é porque não tem força de vontade. A gente tem que ter discussões mais profundas sobre isso, né? Isso é um ponto importante. Emagrecimento, sim, é difícil, né? Super complexo, precisa de um acompanhamento em várias fases do emagrecimento. A primeira, claro, é a da perda de peso em si, a segunda, tão importante quanto a primeira, é a manutenção dessa perda. Nossa vida é dinâmica, nossa vida ela tem vários altos e baixos, né? E nesse momento que a gente não está tão bem, muitas vezes a gente precisa cada vez mais de um profissional para estar com a gente nesses momentos, né? Às vezes a gente acha que o profissional tem que estar perto da gente só no momento bom, e não, né? Ele tem que estar no momento bom, no momento ruim, porque é isso que vai conduzir nos tratamentos também. Redução de peso, sim, é importante, reduz vários parâmetros bioquímicos, reduz várias doenças associadas, né? Então, a gente tem redução de doenças cardiovasculares, de vários cânceres são associados também à gordura corporal, excesso de gordura corporal. A gente tem estudos, né? Estudos recentes que pacientes que tenham intolerância à glicose, quando reduzem, às vezes, uma média de 5 quilos, já tem uma redução de 58% aí na chance de ter diabetes. Então, isso que a gente vai discutir um pouco isso, os impactos da perda de peso e a experiência de cada um. Se alguém tiver dúvida né, enquanto a gente está conversando, a gente tem toda a equipe da Clínica Seven aí, né, para tirar dúvidas. A gente tem os contatos na bio da Clínica Seven. É só vocês entrarem e bater um papo que o pessoal também já está à disposição. Vamos lá.
Quem começa a contar para mim um pouco dessa experiência? Quer começar, Lu? As mulheres. E vamos Posso começar. começar. Me conta aí um pouco da sua experiência, como que está sendo na clínica. Bom, acho que é importante eu dizer que eu procurei a Clínica Seven porque eu engordei 15 quilos por conta de uma crise de ansiedade. Eu tive um burnout, então a minha ansiedade, um dos sintomas era descontar completamente na comida. E foi uma coisa que começou a me fazer mal, não digo pela estética, mas o meu corpo e minha saúde mesmo. Meus exames foram para o buraco, enfim. E como eu sou jornalista e já tinha feito algumas matérias com a Clínica Seven, no começo do ano eu falei, bom, eu acho que o único lugar que vai me ajudar nesse momento, com certeza, é a clínica. E eu tô aí, acho que há 40, 50 dias do meu tratamento, e ainda que eu tenha reduzido o peso bastante, o que tem sido mais importante para mim é realmente a questão da saúde mental, porque em paralelo com o meu tratamento de ansiedade, tem sido um sucesso, porque a reeducação alimentar, saber a combinação do que comer, tem tido ligação direta com a minha ansiedade. Então, assim, eu estou muito feliz com os resultados. A estética, óbvio, era um fator principal para mim, mas eu queria muito, muito, muito deixar de ter os sintomas de ansiedade e com essa ajuda da alimentação, essa reeducação alimentar, eu tenho tido sucesso aí na minha jornada. Ai, que legal. Depois a gente vai entrar um pouco nisso, né? Como que é tudo muito interligado, né, Lu? Assim, como que a gente tendo Sim, uma rotina alimentar, a gente nutrindo melhor o nosso corpo, cuidando, né, da saúde intestinal, como vai melhorando outros parâmetros, né? Claro, né, no caso da exatamente. Gabriela também teve uma ajuda de uma equipe multidisciplinar nesse sentido para cuidar de outros aspectos também da Sim, questão da ansiedade, mas em paralelo a isso, ela pôde fazer também esse tratamento, né? Porque tem muita gente que acha que tem que estar na melhor versão, né, super equilibrado, tudo tranquilo para entrar num processo desse. E é aquilo que a gente disse, sim. né? Nunca vai ter um momento perfeito. Tem momentos que são muito mais conturbados, claro, mas a nossa vida É, ela é cheia desses desafios e é isso que a gente vai falando um pouco também. que foi 360, assim, porque ter o incentivo da clínica, por exemplo, de eu fazer pelo menos uma caminhada, diretamente estava me incentivando a curar a ansiedade também, sabe? Então foi realmente um círculo aí que deu certo. Legal. Lobão, que é novo aqui na live com a gente. Estou ansiosa aí para saber como é que está sendo a sua experiência. Eu sou o Caxias, né? Eu fui com a minha mulher, né? Minha mulher estava querendo também fazer. Essa coisa da pandemia, ela deu, eu dei uma afrouxada geral, né? Porque falei, não tem show, oba, não sei o quê. Mas engraçado, porque eu já havia feito um- uma dieta em 95. Eu fui mixar um disco em Los Angeles, eu voltei muito gordo. E aí eu radiquei, eu ia lançar o tal do disco. Eu falei, bom, tem que ficar magrinho, né? Não sei o quê. Mas isso é engraçado, é bom que eu estou fazendo um paralelo com essa que eu estou agora. Mas eu fiquei magro, ficava tonto, caía, porque eu emagreci 30 quilos, estava pesando 115 quilos, mas acabei em junho. Em setembro eu estava pesando 80 quilos. Aí o que aconteceu foi um tiro que saiu pela culatra, porque quando eu fui lançar o disco, eu me lembro que eu fui no programa do Jô Soares e todo mundo só falava, eu fiquei com ciúmes do emagrecimento. O cara emagreceu, pô, que loucura. Eu falei, não, estou lançando um Virou livro. atração. Bom, mas aí o que aconteceu? Eu passei de 95 até 2015, por aí, extremamente estável, tá? Eu consegui pegar um macadame de exercícios, etc e tal, e, pô, fui de vento em popa. Acontece que, quando chegou em 2014, 2015, eu entrei numa de aprender a mexer nesse estúdio, que eu falei assim, eu tenho que gravar um disco sozinho, tem que ser técnico de som, ver aparelhos, softwares, tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu abdiquei dos meus exercícios
matinais, eu fazia 2 horas de bicicleta, fazer musculação. Aí eu ia direto para o estúdio. Aí eu comecei a me desequilibrar e comecei a ficar mais gordo. Agora, quando começou a pandemia, aí destrambelhou legal, porque aí eu falei, bom, não tenho mais show, não preciso fazer, eu vou comer, mas uma cachaçinha, um chopinho, etc e tal. Aí eu ficava todo feliz lá, comendo. Daqui a pouco eu me olhei e falei, eu estou um barril. Aí a Regina também queria fazer essa dieta, e a gente tem um amigo em comum que foi fazer a Seven. E aí no outro dia ela veio visitar a gente, a Deusinha, que é amiga de infância da Regina, lá na Gaúcha. E aí ela veio me visitar, eu fiquei impressionado com a mudança física dela, e ela começou a falar sobre a Seven, que era uma coisa diferenciada justamente porque havia um controle de qualidade do seu próprio emagrecimento, e eu comecei a ficar interessado. Aí eu falei, vamos fazer juntos? Vai ser uma aventura, nós fazermos uma dieta juntos, não sei o quê, e começamos, foi na época do meu aniversário, né? Foi em outubro. E eu sou também super. Eu perdi logo 25 quilos assim, em 2 meses. Eu também Tem vou, resultado. vou retinho, né? Então, tô achando ótimo, porque eu tive esse emagrecimento bastante contumaz, né? E, ao mesmo tempo, eu não tive essa coisa de vertigem. E a coisa mais importante, porque eu comecei a gostar de comer as comidas que foram prescritas. É muito importante, porque senão você fica com saudade de... Quer dizer, eu tenho saudade, evidente, de comer uma feijoada de vez em quando, mas você tem um leque de opções muito maior, de comidas muito mais saudáveis, que você começa a se familiarizar e gostar daquilo. Eu peguei gosto. Estou fazendo já coisas na cozinha que eu mesmo elaboro, etc., que eu gosto de cozinhar. Então, estou adorando, já estamos no final, agora nós vamos partir para manutenção, né? É o que a gente pretende manter esse ritmo, porque para mim também eu adoro, eu já estou acostumado a fazer, voltei a fazer exercícios do jeito que eu fazia, consegui. Na verdade, eu dei uma sincronizada novamente nos meus afazeres e estou muito feliz com tudo isso. Ai, que legal. Muito bom. Leandro, Carnal? Eu escuto esses depoimentos tão importantes, começaram Sim. falando do seu burnout, da sua ansiedade, Lobão falando de viagens. Eu não posso atribuir a nada. Eu, quando estou ansioso, eu como. Quando eu estou feliz, eu como. Quando eu estou estável, eu como. Quando eu estou em São Paulo, eu como. Quando eu vou para o exterior, eu como. Eu sou uma pessoa constante no meu gosto, tanto pela comida quanto pelo vinho. Acontece que, com a idade, o metabolismo vai diminuindo e a minha primeira preocupação não foi exatamente estética, é esteatose hepática. Meu fígado tinha gordura em grau 1. Né? Meu pai morreu com problemas do fígado, eu fiquei um pouco assustado. A gente trabalha com o público, trabalha na televisão, né? Você vive também da imagem. Isso aparecia, mas a minha primeira preocupação foi de ver, por exemplo, um grande amigo que tinha sobrepeso ter problema de articulações nos joelhos depois dos 60, ou seja, quando o corpo começa a reclamar da ingratidão que a gente tem com ele em vários sentidos. E acho que o que a Seven me ensinou, isso foi para mim uma questão revolucionária, é que eu sempre fiz atividade física. Sempre, há muitos anos, com personal, todos os dias. Só que eu não conseguia mais a redução que eu gostaria. A atividade física não era suficiente. Como disse o meu clínico geral, para eu gastar na esteira 2 brigadeiros, eu tenho que correr nessa esteira, de preferência até São Paulo, Rio, e voltar. Então não havia mais tempo suficiente de atividade física para eu poder continuar fazendo. E, de fato, a atividade física é fundamental, tonificação de músculo, capacidade aeróbica, mas a chave eu não tinha tocado ainda, a chave era a alimentação. E tal como disse o Lobão, eu não passo fome, eu tenho variedades de coisas, gosto muito da comida e simplesmente, seguindo a indicação, que a segunda coisa que a Sev me ensinou, além de que a alimentação é a chave, é o caráter pessoal. Eu não posso escrever, fulano tem ansiedade, reflita sobre esse texto de Freud, porque cada ansiedade vem de uma postura, né? Então, assim como um psicólogo não pode prescrever para 50 pessoas
um tratamento, um psiquiatra, ou a nutricionista tem que ser muito individualizado. Hoje de manhã conversei com a nutricionista Seven, passei um tempo na Europa, tive Covid de novo, né? Mas eu engordo com Covid também, eu engordo sem Covid. Eu sou de uma constância, eu sou de uma constância exemplar. Quanto mais doente eu fico, mais eu quero comer. Daí eu me recupero de Covid, eu estou celebrando a vida, eu quero beber, etc. Então, meu cérebro é um buraco negro, assim, ele capta até a luz do ambiente. Então, o que eu queria enfatizar é que eu descobri a chave da alimentação, é uma coisa muito personalizada, já comecei, eu acho que eu sou mais veterano que vocês, que eu comecei no ano passado e já estava na manutenção há algum tempo. E, acima de tudo, para encerrar o que eu tinha para a primeira fala, eu entendi que a ideia de dieta é uma ideia equivocada. Eu preciso de uma reeducação alimentar permanente, daqui até o fim. É essa a ideia que hoje me anima. E acho que o que o Karnal traz é muito importante, né? Hoje a gente vive, primeiro, numa questão de um imediatismo muito grande, né? Então a gente quer resultados muito rápidos, quer tudo muito rápido, e, e a gente pula os processos naturais do nosso corpo, né? Então, quando a gente pensa num processo de emagrecimento, são fases, né? E não tem jeito, né? Então eu tenho que entender que, por exemplo, numa fase inicial, eu vou ter que fazer uma restrição energética, né? Cuidar da alimentação, cuidar dos nutrientes que eu tenho. Não há milagres, né? Então, muita gente às vezes nos procura. Qual é a fórmula mágica que vocês têm para emagrecimento? Qual é a dieta revolucionária? Né? E também com uma expectativa de um depósito, como se a gente fosse mudar sozinho a vida do outro, né? E a gente, quem dera, né? A gente não tem esse poder, mas a gente tem o poder de pensar juntos com o paciente, né, associado à técnica, né? Então a gente estuda muito em relação ao metabolismo, à perda de peso, para entender essas diversas nuances, né? Então tem a nuance, claro, da questão metabólica, fisiológica, cada corpo é individual, o resultado da Luanda vai ser diferente do Lobão, vai ser diferente do Karnal, e muitas vezes a gente se compara, né? Muitas pessoas chegam, eu quero perder igual a Luanda perdeu, né? Eu falo, não dá, porque é igual impressão digital, cada uma tem a sua, cada uma tem sua história, e ela precisa ser respeitada. Eu preciso respeitar o metabolismo de cada um, né? Então, cada perda de peso é o melhor que o nosso corpo tem para oferecer naquele momento. Então, isso a gente trabalha muito com o nosso paciente. Um outro ponto importante que a Luanda ressaltou bastante é esse trabalho do dia a dia dessas questões emocionais, né? Claro que questões profundas têm que ser trabalhadas com os profissionais, mas o profissional nutricionista, ele tem que entender nessas nuances, né? Então, da questão da própria ansiedade, a relação que a gente estabelece com a comida, como o Karnal trouxe, eu comemoro, né? Eu tô triste, eu tô viajando, tudo, ela gira em torno da comida, e se a gente não entender, né, o que está por trás disso, qual é esse mindset por trás, a gente não vai conseguir de forma profunda um tratamento, né? Isso é muito importante. E algo que o Lobão trouxe que é muito importante também. A gente tem que gostar do processo, né, Lobão? Assim, se a gente só fica mirando o resultado, o processo fica chato, às vezes, porque não é fácil. Tem dia que é bom, tem dia que não é, tem dia que o corpo responde, tem dia que o corpo não responde. Se a gente fica muito focado no resultado, a gente perde o principal. Claro que eu quero resultado, todo mundo quer, é o que nos motiva, né? Mas o Porém, processo é importante, né? o processo é importante, né, Lobão? Isso que você trouxe é muito importante, assim, gostar desse processo, né? Não pode ser uma coisa sofrida, né? Eu acho que isso que você trouxe que é muito importante. Tem que ser gostoso. Exato. É engraçado que no meio do processo, a gente já tinha emagrecido bastante. Nossa querida doutora Caroline Pimentel, que é a nossa Uhum. anja da guarda, né? Aí ela A minha prescreveu... também. Ah, é? Aí ela prescreveu assim, uma folga, vamos dizer assim, no fim de semana. Falou, ó, esse fim de semana vocês vão poder ir num restaurante depois da gente ter já emagrecido. E vocês podem comer, assim, ó, um prato, sobremesa. Oba! Eu falei, Regina, vamos para o restaurante. Eu fui no sábado, no É domingo, a gente hoje. se preparou psicológica e emocionalmente para ir para o restaurante. Quando chegou na hora de ir no restaurante, a gente foi para um restaurante natural. Que legal. A gente foi e falou, pô, vamos comer um quinoa. Eu me flagrei, sabe? Eu mesmo fiquei surpreso com... Eu e a Regina, nós dois estávamos... ficamos fregueses do tal do restaurante.
A gente vai lá, eu peço salada, eu nunca gostei de salada, agora estou adorando salada, estou adorando a gente poder se adaptar e ser feliz com essas adaptações é uma coisa fundamental para esse processo, que senão você termina lá a perda de peso e volta para a sua alimentação viciosa e não adianta, porque aí você vai degringolar tudo, né? Então é legal você ter que achar poética a situação que você está aí. É bem E isso. falando sobre processo, outra coisa que foi interessante no meu caso é que eu não cozinhava absolutamente nada e ter esse contato com a comida, o preparo, mudou completamente minha vida, assim, porque é um momento tão prazeroso de você estar ali com a mão na massa, fazendo o que você vai comer e, no meu caso, aprendendo junto com isso. Então, foi muito interessante tudo que me trouxe esse momento de reeducação alimentar. Acho que a palavra que o Lobão trouxe é bem importante, é o leque, ele se abre, né? Assim, abre um novo. Claro que a gente tem que estar aberto para isso, né? Para enxergar, porque se a gente entra num processo de reeducação alimentar, mudança de hábito, querendo não mudar nada, né? Os resultados eles não vão vir, né? Isso é claro, em qualquer mudança de hábito, né? Assim, não, isso eu não vou comer, isso aqui eu não faço. Então a gente tem que estar aberto para o novo. E esse leque ele abre, assim, de novos alimentos, os restaurantes que às vezes a gente ia lá só comer a feijoada, como o Lobão falou, aí de repente fala, nossa, tá, tem um prato saudável aqui, vamos ver se é bom. E aí descobre que também pode ser maravilhoso. Não que a gente não possa, né? Dependendo da fase que a gente está, comer a feijoada, né? Eu acho que tem sempre esse equilíbrio, claro. Mas a gente tem que vai descobrindo novos prazeres, além daquela rotina alimentar que a gente tinha, né? Eu acho que isso é bem importante. E essa coisa de cozinhar é muito importante, porque eu também adoro cozinhar, né? Aí eu cozinhar macarronada, pernil, etc, etc. Agora eu estou fazendo hummus, tahine, estou dando saladas criativos, e você tem que ter esse envolvimento. Você tem que estar com envolvimento, você tem que estar gostando desse processo, senão não vai adiantar, é uma sanfona, né? Você para com a coisa, volta outra vez, e isso também não é nem um pouco saudável para o próprio corpo. O corpo fica Exato. sem saber o que é, se você é gordo, se é magro. O corpo não gosta de ficar com essas mudanças toda hora, Ele né? não gosta. E cada processo não bem feito, ele também tem muitas vezes um comprometimento na questão metabólica, né, e nutricional. Então a gente tem que pensar nisso, né, como primeiro, claro, o emagrecimento ele tem uma fase, tem um começo, meio e fim, mas a mudança de hábito é para o resto da vida, né? Então a gente passa por um processo de emagrecimento um pouco mais intenso, cuidando, né, dos nutrientes, da massa muscular, tudo que a gente faz, e depois eu vou para um segundo ponto, que é uma questão mais de equilíbrio que é para o resto da vida. Isso que as pessoas às vezes também acho que é importante ressaltar, né? Ele não é uma fase que acaba, né? Por isso que na Seven a gente tem um tratamento que não só visa o emagrecimento, ele tem duas fases, né? O emagrecimento, né? Com a questão do cuidado metabólico e depois uma segundo período, que é o que o Leandro está agora, e depois ele pode contar um pouquinho. A Lu e o Lobão ainda estão nessa fase mais de emagrecimento, né? Que é a fase assim, bom, agora eu tô com um peso adequado, né? Assim, o peso minha meta, mas agora os desafios eles vão continuar vindo, né? E é isso que o Lobão trouxe. Se eu não mudo meus hábitos de forma consistente, esse peso vai voltar. E tem uma questão fisiológica que é muito importante, isso é bem sabido. Assim, quando a gente atinge um peso máximo, o nosso corpo, por questões, né, ainda não tão claras, ele grava esse peso, né? E aí quando eu reduzo, ele quer voltar esse peso. Então, no processo de manutenção, que é um pouco hoje que o Karnal está vivendo, e ele vai contar um pouquinho essa experiência pra gente, o nosso corpo quer voltar o tempo todo, né? E se eu não cuido dessa massa muscular, que é um pouco que a gente vai fazendo no processo de emagrecimento, isso é mais intenso. Mas de forma fisiológica, não é algo que eu faço, ele vai querer voltar. Então eu tenho que ter cuidados redobrados nesse período, por isso que a fase metabólica, né, de manutenção é tão importante. Carla, quais são os desafios da manutenção? Conta aí pra gente que você também está nessa fase tão importante, Eu acho que eu, pós-emagrecimento. eu acho que a gente compartilha sempre a mesma experiência. Uma perda súbita de peso é relativamente fácil. Se você tiver um mínimo de disciplina, se você cortar o excesso de porcarias, introduzir alguma atividade física, se não faz, a perda é muito imediata, muito entusiasmante nos 2 primeiros meses. Agora, a grande questão não é conquistar, mas é colonizar, né? Esse é um desafio em história. Conquistar é fácil, colonizar é que é o grande drama. Então, por exemplo, eu viajo muito. Essa semana eu estive no interior da Bahia. Nem sempre eu tenho à disposição
em todos os lugares o alimento ideal. Mas eu aprendi, junto com a Seven, a fazer a seleção do dano menor. Não é? Então, se eu Uhum. não tenho o mesmo cardápio que eu gostaria, também nem por isso, por não ter o perfeito, eu vou deixar de ter o feito. Muita gente não tendo o 100 não arrisca o 6. Então, eu estou sempre em busca da melhor opção, ou seja, da diminuição desse dano. Para mim, o grande desafio, inclusive antes, eu tinha frequentado outros procedimentos, um médico que não convém dizer o nome, que eu apelidei Dr. Kamikaze, ele queria que eu morresse magro, então não importava manter a vida. Ele me dava tanto remédio, eu disse assim, bom, vou estar no caixão lindo, né, com uma definição maravilhosa, mas a perda do fígado e do sistema digestivo vai ser notável. Eu me afastei porque era evidente que para ele era um emagrecimento não saudável, era um emagrecimento a qualquer custo, era um Uhum. emagrecimento rápido com auxílio químico. E isto eu já vi que não funciona. O peso é vingativo, ele volta. Você deu esse princípio do corpo, só que eu não sei qual é o máximo que o meu cérebro guardou, porque parece que esse máximo que meu cérebro guardou é muito grande. O Lobão falou de ter passado 100 quilos. Para mim, o grande susto é a proximidade dos 3 dígitos. Esse eu É, acho que, na minha exatamente. estrutura física, é o point of no return. Aí você não vai conseguir É emagrecer uma nunca mais. catraca, né? Mas aí a outra questão que eu acho curiosa, quase todo mundo que tem sobrepeso tem aquela brincadeira de dizer eu tenho ossos largos. É bom, eu tenho comprovado em exame de densitometria óssea, eu tenho quase 20% acima da média, né? Então, por isso que o atendimento individualizado para uma pessoa profissional da área, ele é muito importante. Não, a primeira consulta que eu fiz na Seven, a bioimpedância mostra que entre o que é o peso ideal e o que de fato é meu peso ideal, tem um abismo entre a matemática e a minha realidade, né? E também Uhum. eu saí da primeira consulta dizendo à minha equipe, né, finalmente aprendi o que é carboidrato, pão e a massa. Finalmente eu aprendi o que é carboidrato. Eu acho que são descobertas importantes. Não existe corpo, não existe cérebro, consciência, espírito. Existe apenas um ser humano que é integralmente todas essas questões, consciência, biologia. Então, eu sou, desse ponto de vista, absolutamente consciente de que eu não estou lutando para ficar mais bonito. Eu estou lutando para ser mais eu, para dar o máximo das potencialidades de tudo que eu possa dar. Eu quero um corpo funcional. Eu quero um Muito corpo bom. funcional, que me leve até o fim do dia, com saúde, com êxito, levando a minha vida. Naturalmente, não sou um atleta, mas também não quero ser uma pessoa imóvel ou com problemas nas articulações. Perfeito. Perfeito. Acho que é isso, né? A gente tenta sempre buscar, claro, né? Igual a gente falou dessa questão da estética, que, né, tudo bem, mas esse corpo funcional ele é muito importante, né, Karnal? E quando a gente entende como a alimentação saudável, o estilo de vida saudável, né? Ele vai colaborando para isso, a gente vai vendo que vale muito a pena, né? Que as escolhas, é, quando a gente coloca isso na balança, a gente fala, não, vale a pena, né? Quando a gente acorda melhor, o sono é melhor, né? A gente trabalha, a disposição do trabalho ela é melhor, né? O Lobão trouxe uma característica que é muito clara, assim, muita gente acha que quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente vai ficar fraco, vai ficar sem energia, né? Claro que quando eu inicio o processo, meu corpo tem um processo de adaptação, que isso pode acontecer nos primeiros dias, né? Os primeiros dias, eles são processos de adaptações muito intensas, né? Seja de rotina, de planejamento, mas também para o nosso corpo. E aí, quando a gente vai passando essa fase, a gente vai vendo muitos benefícios no nosso corpo, né? E esse símbolo, né, que é sempre essa característica, não, tô fazendo dieta, parece que é aquela cara de doente, né? Se a pessoa tá. E não é, né? Se a gente vai vendo que os relatos são impressionantes da melhoria, né? Acho que a Luana, a gente conversou esses dias, ela relatou um pouco isso. Como é que foi isso? Assim, desse começo, dessa transição, e hoje o que que você sente de melhoria para o seu corpo? Na prática mesmo, né? Com esse processo todo de reeducação alimentar, mudança de hábito, né? Emagrecimento. Não, a disposição foi a primeira coisa que eu notei.
E como a gente estava conversando, a primeira semana eu de fato fiquei um pouco mal, porque eu estava vindo de uma batida bem complicada em relação à comida. Então, quando eu reduzi, foi muito natural que eu passasse mal. Mas o que foi muito interessante é que na semana seguinte eu falei isso para a Carol e a Carol acrescentou apenas um ovo na minha dieta e esse ovo fez toda a diferença. Eu nunca mais me senti mal, porque às vezes a gente acha que, nossa, eu preciso comer um monte e tal, porque eu tô tendo tontura, e ela só acrescentou um ovo. Eu lembro que eu saí da clínica falando, Carol, mas você tem certeza? Eu tô te falando que eu fiquei muito mal, não sei o que. Ela falou, Lu, tenta qualquer coisa, isso é muito bom também, elas estão sempre à disposição ali no WhatsApp e tal. Qualquer coisa você me manda mensagem a hora que for e a gente revê. E, enfim, um ovo mudou toda a minha vida. A disposição, eu sou outra pessoa, assim, tanto para acordar. E o meu sono, eu era uma pessoa que tinha muita insônia. Melhorou muito o meu sono, então, enfim, eternamente grata à Clínica Seven. Que legal. Isso que a Lu trouxe é muito, muito frequente, né? Às vezes a gente está num processo, né? A gente começa um plano alimentar. E esse plano alimentar, ele não está pronto na primeira consulta, né? Isso que as pessoas precisam entender. Ele é construído ao longo do tratamento, né? E aí, quando a gente está lá na conversa, monta junto com o paciente, entende um pouco, né? E ele tem que colocar em prática. Nem tudo vai funcionar, nem tudo vai ser sempre adaptado, nem tudo vai, na hora da nossa prática, vai dar certo, né? E essa comunicação, ela tem que estar muito clara. Por quê? Né? Se tem a primeira dificuldade, e eu tenho às vezes receio de falar com um profissional, ou eu já acho assim, não, o que ela fez não funciona para mim, não, eu não vou conseguir. E aí a chance de desistir, ela é muito grande, né? E na verdade, às vezes é um pequeno ajuste, como foi o da Lu, que mudou tudo, né? Então, às vezes a gente já quer grandes ajustes, grandes mudanças, ou simplesmente desistir, que é o que muita gente faz. Então, é a primeira pedra que aparece no processo, e vão aparecer várias outras, isso é fato, mas se a gente desistir naquela primeira pedra que aparece, né, a gente não vai ter o benefício do sucesso, que é isso que hoje a gente está discutindo. A gente está com 3 pacientes que tiveram um sucesso no seu tratamento e foram passando, e teve essa comunicação, né, porque e esse ajuste ele vai acontecendo ao longo do tratamento. Por isso que na série a gente não faz uma única consulta, faz um acompanhamento, porque esses ajustes eles vão acontecendo o tempo todo, né? Então a primeira estratégia pode ser que não dê, né? Aí na conversa a gente vai fazer outra estratégia. Ou pode ser que no primeiro momento ela super funciona, mas minha vida muda, meu emprego muda, eu vou viajar, e aí eu tenho que fazer outras adaptações, né? Então isso tem que estar muito claro, muito tranquilo, transparente esse contato, né? Porque o profissional, ele não está ali, ele está ali para fazer o melhor, né? Então ele vai querer o melhor do paciente, ele não quer que o paciente fique também passando uns perrengues nesse processo, né, Lu? Então às vezes foi isso, foi um ajuste que trouxe saciedade, que é isso que a gente, né, também não quer que as pessoas fiquem passando fome, né? E isso é uma coisa importante, acho que é isso, né? E, Bru, você falou sobre conversar, isso é muito importante de fato, porque se dependesse de mim, eu não falaria para Carol que eu estava passando mal, porque a minha personalidade é assim, né? Me falam que eu tenho que seguir a linha reta, eu vou na linha reta e eu não saio de jeito nenhum. E nessa segunda semana, eu fui para a clínica com a minha namorada, que está me acompanhando, enfim, ela está vendo diariamente e tal, e ela falou para Carol, ela falou assim, olha, só que tem uma coisa que a Luanda não tá falando, ela tá passando muito mal, ela levanta, ela fica tonta e tal, e foi nesse momento, aí a Carol falou, imagina, isso não é para acontecer e tal, e aí foi nesse momento que eu entendi o quanto era importante, de fato, eu falar absolutamente tudo, porque eu sou muito assim, né, eu não quero incomodar, eu não queria que a Carol achasse, por exemplo, que o cardápio que ela me deu não fazia sentido. Enfim, eu não queria estragar aquilo, mas foi muito importante eu ter falado naquele momento. Super. E aí é uma linha que vai desenrolando, né, Lu? Um pequeno ajuste foi, e hoje, né, o resultado, né, e seu tratamento tá fluindo super bem com pequenos ajustes, né? Lobão, me conta um pouquinho também, assim, na prática, o que você tem sentido, né, assim, das diferenças do dia a dia que você foi me trazendo já, com mais de 20 quilos
de redução, esse processo finalizando agora do emagrecimento, lembrando que agora a gente tem tão importante quanto, né? Que a gente deixou essa segunda parte do processo de tratamento de emagrecimento. O que você viu na prática de melhoria aí para você no seu dia a dia? Eu melhorei a minha disposição, me tornei uma pessoa mais lépida, mais ágil. É aquela coisa que o Karnal falou, funcional. Eu sou um cara que eu toco vários instrumentos, para tocar bateria, para tocar baixo, para tocar bateria principalmente. Eu estava com muito problema de tocar bateria, porque você fica mais pesado, você fica mais cansado, até para cantar, fôlego e tudo mais. Em show, então, foi praticamente impossível, porque é uma coisa atlética, praticamente. Você perde. Show, eu perco quase 2 quilos por show, né? Aí você para de fazer, mas agora, toda essa. Você sente, ainda mais quando você perde 25 quilos em 2 meses, você sente isso rapidamente, o teu corpo te agradece, né? Agora, uma coisa que a Luana falou sobre o ovo e a Carol, que é muito importante também, eu acho salientar é o timing do regime. Eu fazia às vezes 2 alimentações, eu fazia o café da manhã, o almoço, e aí tinha umas 5 alimentações, então você comia sempre paulatinamente, aí o café, depois tinha um lanche 2 horas, 3 horas depois o almoço, e depois tem 2 lanches à tarde, antes do jantar, e uma ceiazinha, uma gelatinazinha, que se tornou a hora da gelatina aqui em casa. Morrendo de dizer, como a gente glamourizar uma gelatina da gente. A gelatina virou o cálice sagrado do nosso dia, a hora da gelatina, né? Então, tudo isso, a valoração que a gente dá às coisas, aos sabores, a esse timing, porque não deixa a gente ficar desfalecendo, caindo com vertigem. Ainda mais eu falei para a Carol, Carol, eu estou com bateria de manhã, eu posso comer um lanchinho a mais, porque aí quando eu acabo de tocar a bateria, eu estou com 1 hora, 2 horas, e aí ela vai adaptando, né? É bastante elástico, bastante modular a situação. Então, estou muito satisfeito, sabe? Me sentir. É bom também para a gente sentir que a gente é capaz de enfrentar uma empreitada dessa também com sucesso, né? Com certeza. Karnal, conta pra gente aí na prática também tudo que mudou, tanto no processo de emagrecimento e agora, né, nessa outra fase que você está vivendo, na questão da manutenção, e como também, né, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo sempre pensa, né, como é que a gente continua motivado a buscar os nossos objetivos, né, como é que a gente vai, porque a meta muda, né, e como é que a gente vai continuar sempre motivado para a gente não perder esse processo que tem que ser intrínseco, né? Ele tem que se tornar intrínseco, não só uma fase da nossa vida. É bom. Eu introduzi vários bons hábitos. Eu não tinha o hábito de trabalhar como eu estou aqui, por exemplo, com uma jarra de água com limão, hortelã, um pedacinho de gengibre aqui. E eu passei a fazer água saborizada a conselho, inclusive da nutricionista Seven. Passei a ler todos os dias e a escrever com uma jarra de água do lado. Isso faz muita diferença. Faz diferença para o intestino, faz diferença para a pele, faz diferença para tudo, não? E a outra questão que eu acho que eu nunca tinha tocado, há um depoimento generalizado no prédio que o meu ronco diminuiu. O meu ronco era épico. E aí há um depoimento de que diminuiu. Eu acho que a diminuição de peso também altera a qualidade do sono. Isto é muito evidente para mim. Para mim, o que mais me motiva é ver os resultados constantes. Mas, como eu disse, não é tão fácil. Eu contei hoje na minha consulta exatamente que na Europa eu não tinha sido tão disciplinado quanto eu estava no Brasil, que estava frio, que eu estava trabalhando muito, então eu não tinha sido tão disciplinado. Mas, assim, uma tropeçada, aí tem que reajustar, tem que fazer de novo. A Lu falou, falar a verdade é importante. Eu quase sempre falar a verdade é importante. Quase sempre. Nem sempre. Ouço o conselho do tio. No casamento, às vezes, é importante omitir uma outra coisa. Não mentir, mas omitir uma outra coisa. Mas em relação a tratamento que envolva saúde, ser sincero consigo, porque no momento que você diz para o seu médico, para o seu nutricionista que você enfrenta essa dificuldade,
do ponto de vista psicanalítico, você está dizendo para você. Não, se você não consegue dizer para ela, porque você não está dizendo para você. Então, sempre é importante falar da dificuldade, não do mundo ideal. Eu tinha uma amiga no Rio que dizia que pagava ao psicólogo 2 horas, sempre seguidas, porque na primeira mentia, e na segunda, então ela falava a verdade. Eu acho que envolvendo saúde, a sinceridade tem que ser muito importante. E eu estou sempre convencido, o ser humano é absolutamente único, ele é de fato uma impressão digital. Não existem dois iguais, metabolismo não funciona da mesma maneira. Para mim, existe uma questão, por exemplo, a suspensão do vinho tem um efeito enorme sobre mim. Mesmo uma única taça, que era o que eu tomava. O vinho me provoca retenção de líquido, provoca calorias, parece que mais do que a média. Então, a simples alteração disso faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme. Mas eu acho que o modelo na vida, como eu vi na internet, é seguir os boletos, né? Porque eles sempre vencem. Então, você precisa seguir isso como o boleto sempre vence, você vai ter que vencer também. Com certeza. E, Karnal, como é que, né, eu acho que muita gente, né, com as questões da vida, do dia a dia, de viagem, né, sempre acaba perdendo o foco quando a questão é o hábito alimentar, né, ou as mudanças de vida, uma atividade física. Eu acho que como que a gente pode, né, eu acho que todo mundo sempre faz essas perguntas, e buscando motivações, né, para seguir diante de tantas dificuldades que a gente tem, né, como é que você faz essas buscas constantes dessas motivações internas, Nosso, né? nosso cérebro é uma máquina de repetição e de hábitos. E o nosso cérebro tem um treinamento desde a pré-história, que é comer o máximo possível para sobreviver. Isto durou milhões de anos. Não? Coma o máximo possível, vá para o fundo da caverna, fique dormindo e depois acorde para comer de novo. Quem fazia isso sobrevivia um pouco mais. Não? A grande questão é assim, eu saio de casa, faço o meu café da manhã, aí eu chego no local da palestra, como hoje à tarde, no camarim, nunca tem salsão e melão. Só tem um acordo com a Sociedade Nacional de Tranqueiras. Parece que só tem tranqueira. Então, para que comer de novo? O meu cérebro manda comer de novo. Ele é treinado para isto. Não? Aí tem que repetir isto. O hábito é fruto da repetição. Tem que repetir o que eu quero, que eu realmente não estou com fome. A existência de comida não me obriga a comer. Não? E aí eu tenho que repetir e repetir muitas vezes. Pedir às pessoas ao meu redor que ajudem também. Cada um tem um grau de dificuldade. Eu não tenho nenhuma dificuldade em sair da cama para trabalhar. Acordo todos os dias às 4 da manhã, feliz, disposto, absolutamente cheio de energia, mas tenho dificuldade em recusar, por exemplo, eu não tenho maturidade psíquica para recusar doce de leite, que é uma das coisas que eu mais gosto no mundo, né? Então, eu não posso comprar, porque eu não tenho maturidade psíquica para resistir. Se estiver na minha frente, eu como. Então, eu tenho que não comprar. E isto funciona. Se tiver, eu vou pegar uma colherzinha, só um pouquinho, e de repente, o pote inteiro se foi. Né? Tem que se conhecer. Conhece a ti mesmo é a marca da filosofia socrática. E tem que se conhecer e saber das suas fraquezas também. Então, se você tem dificuldade com algumas coisas, melhor não comprar, é melhor se afastar e assim por diante. Isto é um conselho bom. A constância é produzida pelo hábito, o hábito pela repetição, e a repetição é uma maneira de reeducar um planejamento cerebral. E aí o que o Karnal trouxe dessa questão também dessa consciência, né, das suas fragilidades, né, Karnal? Assim, se a gente não souber também onde que está a dificuldade, isso a gente questiona muito com os pacientes, onde que está a dificuldade, né? E é um olhar o tempo todo para si, né, para identificar, nem sempre é fácil entrar em contato com essas dificuldades, né, como a gente foi trazendo aqui, cada um com a sua, né, a Lu com a questão da ansiedade, que também era uma questão, né, o Karnal com as relações com a comida também, né, o Lobão com a viagem, com, né, essa vida também de muitos eventos, a gente sempre tem as nossas fragilidades nesse sentido, e a gente precisa encará-las também, né, e isso nem sempre é fácil. Acho que isso é uma questão, né? Eu vi algumas pessoas só perguntando aqui também
sempre surge, né? Assim, a gente sempre acha que o emagrecimento, às vezes, ele é associado a um único alimento, né? Ou a uma única ação, né? Então, eu vi algumas perguntas assim, tal alimento emagrece, tal alimento engorda. Uma coisa importante, né, gente? É sempre o contexto que a gente tem que olhar. Um único alimento não é capaz de nos emagrecer, né? E nem só eles, o único capaz de nos engordar. É sempre o equilíbrio, a quantidade, os excessos, né? Como que está a relação de tudo isso, desde a alimentação, o sono que vocês trouxeram, né? A gente tem um estudo que saiu há pouco tempo, foi super interessante, de como tem o impacto do sono também na questão do emagrecimento, né? Então, teve um estudo que só regulou as horas de sono, né? Para quem dormia muito pouco. Só a regulagem dessas horas de sono provocou um menor consumo alimentar, né? Então, como o nosso corpo é complexo, né? Eu preciso olhar esse sono como ele está. Se eu não durmo direito, no outro dia eu tenho, às vezes, né, mais avidez para comida, eu quero comer um pouco mais alimentos calóricos, né? Então, porque meu corpo precisa dessa energia. Eu tenho que olhar também a questão da atividade física, da minha relação do trabalho, dos sabotadores internos que a gente tem, mas dos sabotadores externos também, né? Eles são super constantes na nossa vida. O Karnal se armou de sabotadores bons, não sabotadores, né, Carol? De pessoas boas. E o Lobão também, que está fazendo com a esposa, também ajuda bastante, né, Lobão? A cumplicidade é tudo, né? E, assim, você fica no mesmo ritmo da pessoa que está do seu lado. A gente tem assuntos e a gente fica empolgadíssimo, etc e tal. E essa coisa também do sono, que o sono alimenta. E outra coisa, eu também estava com, eu acordo com vontade de trabalhar, então eu acordo muito cedo, durmo muito pouco. E uma das coisas que a Carol me explicou, por exemplo, você precisa dormir pelo menos 8 horas por noite. Eu não consigo dormir 8 horas, mas pelo menos agora estou chegando até 7, sabe? Essa última semana eu já degringolei, já estou dormindo 3 por noite, né? Mas eu aprendi a dormir mais e vou ficar na cama, aí eu paro, eu vou ler um pouco de um livro, até ficar um pouco sonolento, voltar a dormir. Então, o sono é muito importante para... ele em si mesmo, ele emagrece. Os líquidos todos trabalham com mais tranquilidade, né? Eu acho Sim, que é com isso. certeza. Legal. Né, para a gente finalizar também aqui, acho que quem entrou depois e ficou em dúvida, né, a gente está fazendo aqui, contando um pouco das experiências, né, dos nossos 3 pacientes no tratamento da Clínica Seven. Quem tiver dúvida, né, de como é o tratamento, de todas as questões, a gente tem aí uma equipe de apoio para isso, né, para tirar dúvidas. É só entrar aí na bio da Seven, que tem o WhatsApp, tem nos stories também para poder tirar todas as dúvidas, que aí eles esclarecem em relação ao tratamento. Lu, mais alguma coisa que você queria pontuar? Eu acredito que frisar o quanto tudo está interligado quando a gente passa a prestar atenção na nossa alimentação. O Lobão acho que finalizou também um pouco, né? Falando de tudo isso. Karnal? Eu acho que a gente tem que introduzir uma ideia de protagonismo constante. Sua vida é muito mais bonsai do que agronegócio. Você tem que cuidar do pequeno facinho da sua existência com muita individualidade. Eu acho que o que você vai ler, que filmes você vai assistir, o que você vai comer, você tem que fazer curadoria de si, parar de especulação mágica. Não, eu sou gordo por uma questão kármica, ou então porque Mercúrio está retrógrado, etc. São escolhas, essas escolhas não são mágicas, não existe magia, existe apenas a vontade de continuar se aperfeiçoando, vontade de continuar melhorando. Eu tenho essa, não é sempre, não é todo dia, não estou animado da mesma maneira todo dia. As pessoas falam de dificuldade para dormir, eu vi aqui nos comentários, sempre tem que ter um livro tipo Proust ou Montanha Mágica do Thomas Mann do lado da cama, porque aí o sono vem e você lê assim 12 páginas para saber que lado ele vai dormir da cama, aí o sono vem naturalmente. São grandes autores, mas ajudam você a entrar numa outra vibração. Com certeza. Com certeza, mas eu acho que é isso. Queria agradecer vocês pela participação aqui na live. Obrigado para todos que também estão aqui com a gente assistindo. É sempre um prazer estar com vocês, né? Acho que contar essas experiências reais mesmo, né? Eles estão aqui porque vivenciaram tudo isso, né? Então, cada um com sua experiência, cada um com seu resultado. Muito obrigada, Karnal. Muito obrigada, Lobão. Lu, por estar aqui com a gente também essa noite. Obrigada Obrigado. a vocês. Até logo. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.